Lugares no mundo onde pessoas juram que não estavam sozinhas. Uma ilha onde bonecas se mexem no escuro. Um castelo onde um soldado sem cabeça ainda vaga. Uma cachoeira onde uma voz chama para o abismo. Uma cidade abandonada onde sombras aparecem nas janelas. E uma estação onde passos ecoam no vazio. Esses lugares são reais e podem não sair da sua cabeça hoje. A Ilha das Bonecas, México. Esse lugar, isolado ao sul da cidade do México, atrai olhares com seu cenário peculiar. As diversas bonecas espalhadas por suas árvores possuem uma origem desconhecida, alimentada por lendas urbanas. Dizem as más línguas que elas foram penduradas por um pescador que, depois de resgatar o corpo de uma menina que morreu afogada, pendurou seu brinquedo como forma de homenageá-la. Isso bastou para que o homem começasse a ser assombrado com a aparição da criança, tomando a atitude desesperadora de pendurar mais bonecas na ilha, com a intenção de se libertar do problema. Alguns moradores das redondezas dizem que, na verdade, o cenário foi montado por várias pessoas que passaram pelo local como forma de cultivar o hábito. Se é verdade ou não, o que prevalece é a curiosidade dos visitantes. A morte de Dom Julián continua sendo o ponto mais assustador. Ele sempre dizia que a menina queria companhia e anos depois foi encontrado morto exatamente no mesmo lugar onde dizia ter visto o espírito pela primeira vez. E um relato bem comum é que as pessoas dizem ouvir seus nomes sendo chamados em sussurros. Um turista brasileiro contou que ouviu claramente alguém dizendo seu nome atrás dele, com uma voz de criança. E quando virou, só havia bonecas. Castelo de Eilean-Donan, Highlands, Escócia. Localizado próximo ao vilarejo de Dornier, o castelo fica em uma região cercada por 3 lagos e várias montanhas. Construída no início do século XIII, sob a supervisão do rei Alexandre II, a edificação leva em seu nome uma homenagem a Donan de Eyck, um sacerdote e mártir celta que viveu durante o período obscuro da Alta Idade Média e morreu durante uma invasão. Aliás, o castelo teve suas fortificações erguidas com o objetivo de proteger o território das invasões dos vikings, que naquela época tomaram uma parte significativa do território da Grã-Bretanha. No século XVIII, a construção foi dominada pelas tropas espanholas e, posteriormente, destruída com a derrota dos mesmos durante o período dos levantes jacobitas. Restaurado, ele hoje pertence ao clã Macrae e está aberto à visitação e pode ser alugado para eventos e filmagens. O castelo foi parcialmente destruído durante conflitos históricos e depois reconstruído séculos mais tarde. Muitos acreditam que a energia das mortes e batalhas ficou presa no lugar. Um dos relatos mais famosos fala de um espírito de um soldado decapitado durante conflitos antigos. Funcionários e visitantes dizem que já viram uma figura andando pelos corredores, sem cabeça. E alguns afirmam ouvir passos pesados à noite, mesmo quando o castelo está vazio. Casa e Museu Salto del Tequendama, Colômbia. A região colombiana de Cundinamarca abriga um cenário que mistura belezas naturais e histórias assombradas. As quedas d'água de Salto del Tequendama, localizadas a 30 quilômetros da capital Bogotá, possuem um entorno
bem demarcado por uma intensa vegetação. Em 1928, foi inaugurado o Hotel Del Salto, em seus arredores, cujo mirante deixava os hóspedes de frente com a cascata. O problema foi que a atividade do hotel, juntamente com a da hidrelétrica de El Charquito, em suas proximidades, passaram a prejudicar a flora e a fauna local, além de representar uma parcela significativa da poluição de suas águas. E não é só isso. Lendas urbanas locais contam que muitos moradores procuravam pela cascata, com quedas de 157 metros de altura. Para se suicidar, o hotel acabou fechando as portas e posteriormente foi abandonado. Em 2014, a construção passou a abrigar a Casa e Museu Salto del Tequendama, focado em biodiversidade, e foi restaurada, sem, no entanto, perder suas características originais e nem a fama de mal assombrada. Uma das lendas mais conhecidas fala de uma figura feminina vestida de branco. Testemunhas dizem que ela aparece perto da queda d'água, olhando fixamente para o abismo. Quando alguém tenta se aproximar, ela desaparece. Há quem diga que ela representa as almas que morreram ali. E há uma neblina constante no lugar que cria um clima bem sombrio. Cidade Fantasma de Craco, Itália. As origens da cidade são extremamente antigas. Há registros sobre ela datados de 8 a.C., o que se reflete em suas construções e ruínas bem conservadas pelo tempo. O abandono da região se deu por conta de deslizamentos de terra, visto que a cidade de solo calcário possui uma localização estratégica no topo de uma colina, que fez com que seus antigos moradores deixassem suas casas sob ameaça de soterramento. No entanto, a sua beleza fez com que ela ficasse sob a mira de turistas curiosos, que passam pela província de Mátira, onde Craco se localiza, e a colocou na mira de produtores. Suas paisagens serviram de cenário para vários filmes, como A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, e 007. Turistas afirmam que, ao olhar para prédios abandonados, conseguem ver algo se movendo lá dentro, como se alguém ainda morasse ali. Quando tentam se aproximar, não há nada. Dentro de uma antiga igreja da cidade, algumas pessoas relatam uma sensação muito pesada. Há histórias de visitantes que ouviram cantos baixos, como se uma missa estivesse acontecendo, mesmo com o lugar completamente vazio. Outros dizem ter sentido arrepios intensos e vontade de sair imediatamente. Muitos relatos falam da mesma coisa, a sensação constante de estar sendo observado. Algumas pessoas descrevem uma respiração próxima, passos sincronizados com os deles e uma presença logo atrás. Mas quando olham, só há ruínas. Estação de comboios de Canfranc, Espanha. No passado, Canfranc ficou conhecida pela elegância de sua estação de trem. Erguida em estilo Arte Nouveau em 1928, com o objetivo de ligar o país à França. Tudo mudou durante a Segunda Guerra Mundial, quando os nazis invadiram o lugar e o utilizaram para transportar mais de 1.000 quilos de mercadoria, dentre elas o ouro saqueado pelos soldados da Gestapo na Europa. A alfândega internacional da pequena cidade permaneceu sob o domínio de Hitler durante todo o período da guerra. Segundo documentos históricos recentes, integrantes da própria alfândega espanhola ganhavam uma parte do ouro transportado pelos nazis em troca da utilização da estação. Entre 1950 e 1960, a estação foi novamente tomada pelo governo e operou normalmente.
O seu passado obscuro, no entanto, fez com que o interesse do setor de turismo e de negócios diminuísse consideravelmente e impulsionasse o seu total abandono. Alguns visitantes afirmam ouvir vozes em diferentes idiomas, portas batendo e sons de malas sendo arrastadas, como se a estação ainda estivesse em funcionamento décadas depois. Mesmo em áreas abandonadas, pessoas relatam ver luzes aparecendo de repente em janelas ou corredores. Alguns dizem que parecem lanternas se movendo, como se alguém estivesse patrulhando o local. Agora me diz, você teria coragem de entrar em algum desses lugares sozinho? Qual deles você teria coragem de visitar? Comenta aqui embaixo qual deles foi o mais assustador. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve, porque vou trazer no próximo vídeo.